Queridos, eu quero relembrar com vocês, esse é um texto que eu já ministrei sobre esses princípios há uns anos atrás, e hoje eu quero abordá-los de uma maneira um pouco diferente. E vocês vão ver que são princípios relativamente simples. E o que eu tenho experimentado da parte de Deus é que muitas vezes a gente quer complicar demais aquilo que Deus espera de nós. E o básico, o simples, em algumas situações a gente deixa de lado. Por isso nós vamos ler Gênesis capítulo 9, verso 20. O tema da mensagem dessa manhã é 4 lições simples e importantes para a família e a igreja. E como hoje é dia dos pais, eu quero pegar uma relação pai e filho, para a gente aprender algumas coisas que a gente deve fazer e algumas coisas que a gente não deve fazer. Gênesis capítulo 9, verso 20, quem achou, diga amém. Diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, ele fez o quê? Embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé, seus 2 irmãos, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Ele está falando de quem? De Cã. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e então Noé morreu. Seria cômico se não fosse trágico essa passagem de Noé. Para a gente entender o contexto, Noé tinha recém saído da arca, ou seja, o dilúvio já havia passado, Noé já havia colocado os pés em terra firme e estava no início da preparação de um novo mundo, um novo tempo, uma nova história. Era para Noé recomeçar a vida, dentro daquilo que Deus desejava para a humanidade. Foi a primeira e única vez que Deus resetou a humanidade, para que ela se iniciasse de novo através de Noé. E aí, tanta coisa que eu penso que Noé tinha para fazer. Pensa, gente, o mundo foi exterminado e está só você e sua família. Tanto de coisa que você tem para fazer. Você sabe o que Noé foi fazer? Tanta coisa para plantar, tanta coisa para cultivar, tanta coisa para fazer suco, tanta água para beber. Mas Noé, a Bíblia fala que ele era lavrador, ele vai cultivar o quê? Uma vinha. Mas ele vai cultivar uma vinha porque ele gostava de uva? Ele vai cultivar uma vinha porque ele gostava do vinho. E dentro dessa
desse gosto pelo vinho, Noé se dá a liberdade de beber e muito. E aqui eu vou fazer um adendo, não tem nada a ver com as 4 lições que eu quero extrair, mas eu quero fazer um adendo interessante, porque Deus havia construído para Noé um novo momento. Só que novos momentos exigiam novos homens. Nós vemos Noé dentro de um novo momento, se propondo a fazer aquilo que ele fazia no velho momento, que ele era lavrador. Às vezes Deus abre para nós novas fases. Quem aqui já recebeu de Deus novas fases? Eu, muitas vezes, Deus reseta a minha história, vira e mexe, está resetando, e me dando novas oportunidades. E muitas vezes a gente quer, dentro dessas novas oportunidades que Deus está nos propondo, nos concedendo, a gente quer agir do jeito que a gente agia como sendo velho homem. Novos momentos vão sempre exigir novos homens. Algum tempo atrás, o irmão chegou em mim e falou assim: pastor, estou querendo muito emprego, não tem um emprego que eu recebo, que eu consigo, que eu não consiga ficar nele, que eu não consiga ficar firme nele, não paro emprego nenhum. E passado pouco tempo, Deus deu um emprego para ele que ele nunca tinha tido a oportunidade antes, numa função que ele nunca tinha exercido antes. Durou pouco tempo, também, mesma coisa. Aí ele veio conversar comigo de novo: pastor, fui demitido de novo. Eu falei: meu irmão, você sabe o que eu penso? Que o problema não é o emprego, o problema é o empregado. E se você quer experimentar coisas novas de Deus, fases novas de Deus, você vai ter que tentar fazer diferente daquilo que você fez até hoje. Deus deu a Noé uma nova fase para ele fazer coisa nova e não fazer coisa velha. Às vezes Deus te dá momentos novos relacionais, você com seu cônjuge, você com seu filho, você com seus pais, você com seus irmãos, com seus tios, com seus primos. Deus estabelece novos momentos e você quer continuar agindo da mesma forma antes daquela nova fase. Querido, novos momentos vão exigir novas pessoas, muda de atitude. Se não deu certo até agora e Deus precisou te dar uma nova fase, procura agir diferente. Amém? Mas esse é só um adendo. Mas aí, gente, é uma tragédia anunciada por quê? Cã, então, viu a nudez do seu pai, fê-lo anunciar fora seus irmãos, os irmãos vieram, não viram a nudez do pai, se protegeram, cobriram a Noé. Noé acorda do vinho, cura a ressaca, e o que ele faz com Cã? Com o filho mais novo, o terceiro, só tinha 3, com o filho mais novo, ele chega em Cã e fala: maldito seja Canaã, você vai ser escravo do seu irmão mais velho. E ele abençoa o irmão mais velho, e depois que ele abençoa, primeiro ele amaldiçoa o mais novo, depois que ele amaldiçoa o mais novo, ele vai abençoar o mais velho. A hora que ele termina de abençoar o mais velho, ele fala assim: e o mais novo seja seu escravo. Aí ele vai abençoar o do meio, abençoa o do meio, ele fala: e o mais novo Cã seja seu escravo. Olha que tragédia. E você acha que essa bênção aqui não aconteceu, não? Canaã nunca mais se reergueu. Mas tem 4 lições simples que eu quero extrair dessa relação pai e filho, Noé e Cã, que eu acho que ela é muito importante para as nossas relações familiares e também para nossas relações na igreja. E a primeira delas, gente, primeira lição: a desonra. Cã desonrou o pai. Muitos podem considerar que a atuação de Cã diante de Noé não foi algo muito grave assim, porque Noé estava... Às vezes você vai olhar e falar assim:
mas a culpa é de Noé, que tinha bebido muito. Então Cã tinha todo o direito de agir com o pai de forma desonrosa, porque o pai tinha bebido, estava bêbado e pelado dentro da tenda. Olha que situação! Por estar bêbado, Noé havia perdido completamente o senso de respeito. E talvez Cã tenha pensado dessa forma também: nessa situação, meu pai não é digno de ser honrado. Só que nós precisamos entender que o respeito e a honra, ela não é inerente à performance. Ela não depende, honra não depende da forma como a pessoa age. Honra é inerente à pessoa. Não é algo que brota de fora para dentro. Dependendo da forma como o pastor Daniel agir, eu vou honrá-lo. Se o sábio agir do jeito que eu acho que é certo, eu vou honrá-lo. Não é algo que vem de fora para dentro. A honra é algo que precisa partir de dentro para fora. É seu. Só que tem muita gente que acha que dependendo da performance que a pessoa tem, dependendo do jeito que ela age, dependendo do jeito que ela fala, dependendo do jeito que ela faz, dependendo do tanto que ela bebe, a pessoa se sente no direito de desonrá-la. E honra não é isso. A honra, ela não pode ser condicionada à performance. O nosso senso de honra, o nosso senso de respeito, o nosso senso de educação, o nosso senso de reverência, quando for o caso, não pode estar condicionada à performance da pessoa. Ela deve estar condicionada ao simples fato de que nós somos filhos de Deus, e isso não faz parte do nosso senso de tratamento. Não condicione a honra à performance da pessoa. Honre a pessoa porque você é uma pessoa que honra, parte de você. Amém. É isso mesmo. Tem gente que já disse coisas duríssimas, desonrosas, para pessoas da família, porque se achou no direito de falar, porque a pessoa não tinha agido do jeito que ela pensava ou queria. Teve gente que já desonrou filhos, pais, cônjuges, de forma grave, porque achou que a pessoa merecia ouvir ou receber aquilo que estava fazendo ou dizendo. A honra não pode ser condicionada à performance, ela tem que ser sua, partir aqui de dentro. Querido, nós fomos honrados por Deus. Deus nos honrou. Mas então você é bom, hein? Deus te honrou? De que forma? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna, não é isso? Deus te honrou de tal forma que Ele enviou o seu único filho para te honrar, para dizer o quanto você é importante, para dizer o quanto Ele te ama. Mas você é bom, hein? Deus te honrou pela sua performance? Deus te honrou porque você merecia? Ele nos chamou quando nós ainda éramos? Porque isso partiu? Se Deus fosse nos conceder a honra que nós merecemos, você sabe onde nós estaríamos? Se Deus fosse conceder aquilo que nós merecemos, a honra na medida que nós merecemos, você sabe onde nós estaríamos? Deus não nos honra mediante a nossa performance, Deus nos honra porque Ele nos ama. Da mesma forma, com relação aos seus familiares, com relação aos seus irmãos da igreja, não dê a devida honra a eles por conta da performance, mas porque você os ama e quer honrá-los. Mas é só um bêbado e está pelado dentro da tenda. Não merece honra nenhuma, não. Merece sim, porque ele é pai dele. Devia ter agido da mesma forma que Sem e Jafé
com honra. E ainda mais sendo pai, né, gente? O que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe? O que Êxodo 20:12 diz? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui fala, honra teu pai e tua mãe se eles forem de acordo com o que você espera deles. Honra teu pai e sua mãe se ele não beber nunca. Honra teu pai e sua mãe se ele não plantar vinha. Honra teu pai e tua mãe se ele nunca ficar pelado dentro da tenda. Honra teu pai e tua mãe e pronto. A honra não é inerente à performance, ela tem que partir de nós. Amém? Amém. Você quer honrar seu cônjuge? Quem quer honrar seu cônjuge? Isso é incondicional. Ah, mas eu só vou honrar se ele parar de ir no futebol às sextas-feiras. Eu só vou honrar se ele parar de torcer para o Flamengo. Está certíssima. Mas eu só vou honrar se ele agir assim, assim, assim. Não. A honra não é inerente à performance. Decida honrar. Ah, mas eu só vou honrá-la se ela fizer o frango com piqui que eu gosto. Ah, eu só vou honrá-la se ela agir do jeito que eu espero. Ah, eu só vou honrá-la se ela fazer o que eu espero que ela faça. A honra não depende da performance. Decida honrá-la por ser ela quem ela é. Só vou honrá-la se ela não colocar cebola no prato. Honre-a, independente da performance. Amém, amados? Segunda lição, ajuda estrutural. Ao ser apresentada a situação, quando o Cã abre o zíper da tenda e ele se depara com aquela situação, o que Cã faz para ajudar o pai? Ele não esperava, talvez o pai estava demorando sair da tenda naquele dia, ele não esperava, ele não acordou preparado para aquela situação, ele não estava psicologicamente pronto para lidar com aquilo, mas aí, na hora que ele abre a tenda do pai, ele se dá de cara com aquela situação complicada. O que Cã faz? Cã se propôs a ajudar o pai? A resposta imediata à situação, quando Cã tem ciência daquilo que está acontecendo, a resposta imediata de Cã foi não fazer nada. Ah, pastor, mas ele foi chamar os irmãos para pedir ajuda. Hora que os irmãos vão ajudar Noé, quem é que vai ajudar? Cã está junto? Cã faz parte da equipe de apoio, de ajuda? Está só os dois. Você sabe o que Cã vai fazer? Nada para ajudar o pai. Quando os irmãos vieram socorrer Noé, a hora que Sem e Jafé souberam da notícia, saíram correndo para poder ajudar o pai, e eles preparam uma estrutura de ajuda, eles pegam a capa, eles montam uma estrutura de apoio. Eles entram de costa, não é isso, gente? Noé está pelado dentro da tenda, não, Sem Jafé, vamos entrar, aí coloca a capa nos ombros, eu não imagino como é que eles fizeram isso, e entraram de ré, para eles não verem Noé naquela situação, aí de certo, a hora que eles chegaram, que eles viram que estava mais ou menos no rumo do pai, assim, eles jogaram a capa em cima do pai, para não olhar para o pai, estabeleceram uma estrutura de apoio para lidar com o pai naquela situação complicada. Por mais desonrosa que a situação de Noé pudesse parecer, aquilo não dava direito a Cã para negar ajuda ao pai. Muitas vezes nós nos sentimos no direito de não ajudar as pessoas que estão próximas a nós, passando por dificuldades. Eu vou deixar o círculo bem próximo. Muitas vezes nós nos achamos no direito de não ajudar as pessoas que estão no nosso círculo familiar por considerar, deixa eu usar uma expressão aqui, ela está nessa situação porque ela procurou, porque ela merece.
Aí plantou, está desse jeito aí, porque plantou. E agora entra nessa situação de falta de ajuda, uma condição muito complicada para nós que somos servos de Deus, eu chamo senso de justiça. Porque a gente vê as pessoas em situação de necessidade, o nosso senso de justiça entra em ação antes do nosso senso de ajuda. E a gente vê a pessoa naquela situação, nós sabemos o porquê, damos o veredito e implantamos a sentença. Você não vai ser ajudado porque você está recebendo o que merece. E ó, o senso de julgamento fica maior do que a vontade de ajudar. E nós precisamos entender, queridos, com relação às pessoas da nossa família, com relação às pessoas da nossa igreja, o nosso senso, o que a Bíblia fala sobre a nossa justiça? A Bíblia diz que a justiça do homem é o quê? Trapo de imundícia. Então nós temos que entender que o nosso senso de justiça, ela atrapalha o mover, para Deus ela não vale nada, e ela atrapalha o mover de Deus na vida das pessoas através da nossa vida. Para de julgar e começa a ajudar. Para de julgar e presta socorro. Para de julgar e monta a estrutura de apoio. Ah, pastor, mas é um bêbado, bebeu a vida inteira e está desse jeito. Mas é seu pai, ajuda. Mas ele vai beber de novo. É seu pai, ajuda. Ajuda. Você sabe uma coisa que eu acho bonito no povo judeu? Alguém aqui já viu judeu mendigo? Você sabe por que não tem? Eles têm um senso de estrutura de apoio familiar que é invejoso. Invejoso. Se um está precisando, não é só o pai e a mãe que ajuda, não, é os irmãos, os tios, os primos, gente que, às vezes, sabe aquele parente que você vê uma vez no ano? Às vezes aquele parente, hora que sabe que está precisando de ajuda, nós vamos ajudar com o que ele precisa. Nós precisamos aprender isso também, gente. Parar de ficar julgando as pessoas pelo que elas fazem, achar que elas estão recebendo punição pelos seus erros, achar que está colhendo o que plantou e prestar ajuda. Diminui o senso de justiça e aumenta o senso de apoio. Cã, naquele dia, deveria ter se prontificado a ajudar o pai. E agora eu venho aqui, agora a gente precisa falar de Sem Jafé. Hora que Sem Jafé fica sabendo o que eles fazem, prontamente vão estabelecer o senso de apoio e estrutura. Faltou isso para Cã. Isso não pode faltar para nós. Tem alguém da sua família precisando de ajuda? Tem alguém da sua família que está passando por dificuldade? Tem alguém da sua família que está precisando de conselho, de dinheiro, de ajuda financeira? É um dos seus? Presta socorro. Fala para a pessoa que está do seu lado. Presta socorro. Nossa, mas está sem convicção demais, hein? Primeira Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Gente, foi no seu rim aí? Me deu uma dor aqui, ó. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Para de julgar e ajuda. Gálatas 6,10. Por isso,
Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Às vezes eu vejo pessoas com discursos tão bonitos: nós precisamos ajudar aos necessitados. Vamos levar cestas básicas às pessoas que estão estão em condição de miséria, de fome. Gente, isso é muito válido, e precisa acontecer. Mas antes de pensar nos de fora, pensa nos de dentro. Pensa nos de dentro, é etapa. Às vezes a pessoa quer demais participar de obra social, e tem pessoa da sua casa passando por luta, passando por necessidade, passando por dificuldade, e a pessoa não se prontifica a ir lá e ajudá-la. Por quê? Porque ela está colhendo o que plantou. Pastor, o plantar e colher é bíblico, eu estou baseado na Bíblia. Então, eu não posso encontrar a Bíblia, eu não vou ajudar ele, porque ele está colhendo o que ele plantou. Você me pegou, hein? Mas o amor sobressai sobre todas essas coisas. O amor sobressai a justiça. Gente, se fosse só a justiça, nenhum de nós estaria aqui. Nós estamos aqui pelo amor. Nenhum de nós plantou o suficiente para que fôssemos resgatados pelo Senhor. E Ele abandonou o senso de justiça. Ele abandonou o senso de justiça e nos resgatou por amor. Por amor. Terceiro, confiança. Além de não ajudar, Cã se propôs a espalhar a situação. Olha o que é que no verso 22 diz. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. A palavra fora, nesse versículo, ela tem origem hebraica shutz, ou shutz, proveniente de uma raiz que significa rompimento. Eu não creio que o termo shutz utilizado se refere exclusivamente ao fato de ser fora da tenda, mas fora da relação de confiança estabelecido entre Noé e Cã. Significa que Cã rompeu a estrutura familiar de auxílio, apoio e ajuda. Ele pode ter contado aos seus irmãos por escárnio, ou pelo simples prazer de distribuir uma fofoca, ou pela simples vontade de fazer vingança. Ele quis contar para os irmãos. Pedindo socorro? Não. Ele quis falar. Ele quis espalhar. Jacém e Jafé receberam a notícia e saíram correndo para contar para suas esposas. Sem Jafé receberam a notícia e não romperam a estrutura familiar com a informação. Eles mantiveram a informação dentro do círculo familiar, eles e Noé, e imediatamente prestaram o socorro que o pai precisava. Nós precisamos tomar muito cuidado com o rompimento da informação no que diz respeito à nossa família. Tem gente que tem situações familiares, passa por situações familiares e faz questão de espalhar a notícia para todo mundo, pedindo ajuda, porque gosta de fofocar. É a rádio gospel. Não pode saber de uma coisa do irmão que não vê a hora de encontrar com outro. Ah, pastor, crente conta para orar.
Aí o irmão chega, fofoca, aí no final ele fala assim, você já viu pessoa que quando vai fofocar com você, você sente que a pessoa está sentindo prazer em te contar aquilo? Está sentindo gosto em estar espalhando a informação? Aí no final bate no ombro e fala assim, estou te contando só para você orar, viu? Estou só comentando. É só para orar. Você sabe o que é isso? Isso é romper com o círculo de confiança. Tem certas situações familiares entre você e seu cônjuge, entre você e seu filho, entre você e seus pais, que elas devem ser exclusivamente entre vocês. E esse círculo familiar, ele só pode ser rompido se for para cima, como pedido de ajuda, e não para baixo, como motivo de fofoca. Tem casal que tem muita dificuldade de exteriorizar intimidade, porque o marido sabe que tudo que ele vai contar para a esposa vai contar para a mãe. Você sabe o que é isso? Rompimento do vínculo familiar, da confiança. Há umas 2 semanas atrás, o Wesley Filho me procurou para conversar uma coisa muito séria, muito séria. Muito séria. Aí ele sentou, conversou comigo, eu ministrei no coração dele, a gente orou. Trabalhamos juntos ali naquele momento com Deus, eu e ele e Deus. Aí chegou no final, depois que acabou tudo, que ele se recuperou, que ele foi fazer, brincou, ele saiu, aí passou 5 segundos, ele chegou bem pertinho de mim, falou assim, pai, por favor, não conta isso para ninguém. Aí eu puxei ele para bem perto de mim, assim, bem perto dos olhos dele, olhando nos olhos dele, falei assim, filho, o que você contou para o papai é entre eu e você. E a mamãe que também estava ouvindo, né? Ninguém mais vai saber, pode confiar. Você sabe qual que é a preocupação dele? Do círculo familiar ser rompido, e essa preocupação é lícita. Tem filho que não conversa com o pai e com a mãe, porque morre de medo do pai e da mãe romper aquele círculo e contar para outra pessoa. Seus filhos precisam confiar em você, não rompa. Tem marido que tem vontade de, às vezes, contar as suas fraquezas, as suas fragilidades para o cônjuge, mas não faz isso porque não sente segurança suficiente de que o cônjuge vai guardar aquilo entre eles. Estabeleça círculos de confiança familiares firmes e fortes. Ah, pastor, mas de vez em quando eu preciso contar para pedir ajuda. Aí tudo bem, para cima. Né, gente? Vai conversar com o seu pastor, vai conversar com o seu líder, para pedir ajuda. Agora não é para espalhar a baila, não. Estabeleça círculos familiares de confiança. A palavra fora do versículo é um fora de rompimento. Cã e Noé tinham um problema familiar. Cã podia ter tratado aquele problema entre ele e o pai. Só entre os dois. Podia ter resolvido aquilo de maneira bem tranquila, mas ele saiu correndo para contar para os outros. Quebrou o círculo de confiança. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 11, 13, diz assim, essa expressão é feia para estar na Bíblia, né? Não, gente, é feia para estar no coração dos outros. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Na revista Almeida Corrigida diz assim, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas quem merece confiança guarda o segredo. Em Salmos, capítulo 15, verso 1, é ainda mais pesado, diz assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha a resposta, o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Não rompa o círculo de confiança. O quarto e último.
Vamos para Noé? O quarto e último é o perdão. Noé não promoveu o conserto e optou por amaldiçoar seu filho, ao invés de tratar com ele. Em Gênesis 9, 24, diz assim: despertando Noé do seu sono, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé se sentiu desonrado pela situação e pela postura de Cã diante de toda aquela situação. Ele se sentiu afrontado, ele se sentiu desonrado. Só que Noé não possuía um entendimento tão completo sobre a estrutura de perdão como nós possuímos hoje. A falta de entendimento desse pilar trouxe consequências gravíssimas para a família de Noé e para a descendência de Cã. Os cananeus, a descendência de Cã, foram um povo de procedência vil e sem caráter. Foram dominados por outros povos durante quase toda a sua existência. Sempre que se fortificavam, entravam em situação de guerra e eram dominados de novo. O próprio Josué lidou com cananeus e os dominou. E tudo isso não apenas ocorreu pela embriaguez, não foi pela desonra, não foi pela fofoca, não foi tudo isso que causou essa desonra, essa situação para Cã. Você sabe o que causou toda essa situação para Cã? A falta de perdão de Noé. Noé, diante de toda aquela situação, a hora que ele viu, a Bíblia fala que a hora que ele soube do que o filho tinha feito, Noé talvez poderia ter estabelecido um processo de perdão para com Cã, mas ao invés disso ele preferiu reagir amaldiçoando seu próprio filho. Nós precisamos estar preparados para lidar com situações que fogem ao nosso controle. O perdão é uma importante ferramenta que não deve, em hipótese alguma, ser desconsiderada em situações como essa. Noé abriu mão desse princípio e trouxe destruição para a sua casa. Cuidado com a sua situação, cuidado com as suas atitudes pós-situações adversas. Cuidado para não espalhar ao invés de ajuntar. Cuidado para não amaldiçoar ao invés de abençoar. Cuidado para não penalizar ao invés de curar. Nós precisamos usar essa ferramenta com mais frequência. Às vezes a gente age de forma tão automática, do mesmo jeito que Noé agiu. Pisaram no seu calo. Você sabe como é que age uma serpente? Você acha que serpente, quando ela acorda cedo, ela sai procurando gente para picar? Ela sai procurando gente para poder picar e injetar o seu veneno? Não, gente. A serpente, ela só ataca quando ela se sente ameaçada. Ela está quietinha debaixo de um pau lá, na dela, na sombra, esperando o sol esfriar para ela poder sair para comer. Mas se ela se sente ameaçada, ela faz o quê? Ela reage e ataca com tudo que ela tem. E muitas vezes, as nossas reações são como de uma serpente. A hora que a gente se sente coagido, ameaçado, desonrado, afrontado, a nossa reação é com tanta força, com tanta violência, com tanto poder de estrago, que a gente acaba fazendo a mesma coisa que Noé fez com Cã naquele dia. Detona a geração dele dali para frente como um todo. Arrebenta com a vida de Cã. Injeta um veneno tão cruel, tão destrutivo, que a pessoa nunca mais se recupera. E não só ela, mas as gerações que vieram depois dela. O perdão é a ferramenta de Deus
para que os relacionamentos continuem sarados. Nós precisamos aprender a usar a ferramenta do perdão com mais agilidade, na mesma velocidade que a gente usa o bote para injetar veneno. Nós precisamos resetar as nossas mentes para aprender a perdoar. Você leva a buzinada na rua. Quando você leva uma buzinada na rua, o que você faz? Lá vem o bote. É uma serpente preparada depois que foi ameaçada. Tem gente que já entra atrás do volante. Você já viram cascavel enrolada? Tem gente que quando está atrás do volante é uma cascavel. Já viram como é que ela faz assim com o chocalho? Ó? Não, mas tem gente que quando está. E a hora que vem a ameaça, o bote sai certeiro, duro. Tem gente que na relação familiar com o cônjuge, com os filhos, às vezes está tudo bem, a pessoa fala uma coisa, age de uma forma, enfrenta uma situação e a pessoa reage completamente em discordância do que a situação exige. Queridos, nós fomos chamados para perdoar. Nós fomos chamados para perdoar. Nós fomos chamados para perdoar. Eu acho que você não entendeu. Nós fomos chamados para perdoar. Para perdoar. Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Nós fomos chamados para construir uma geração que seja vaso de honra na casa do Senhor e não para ser maldição entre os povos. Nós fomos chamados para perdoar. Foi tudo muito trágico. A embriaguez, a desonra, a fofoca, foi tudo ruim, mas tudo poderia ter terminado bem. Vocês concordam comigo, gente? Sim. Tudo poderia ter terminado bem se o perdão tivesse entrado. Verdade. Na sua casa, às vezes você tem histórias traumáticas, trágicas, difíceis, complicadas, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, vindo do Espírito Santo, tudo vai terminar bem se você tiver a capacidade de perdoar. Concentre-se no fim. Concentre-se no objetivo. Decida perdoar. Decida perdoar. E tudo vai terminar bem. Mateus capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é o caminho da redenção. O perdão é o caminho da redenção em Deus. Não retenha. Não retenha. Te fizeram mal durante muito tempo da sua vida. Ah, pastor, isso que Noé sofreu é fichinha perto do que eu passei. Ele só foi visto pelado. O senhor não imagina o jeito que eu já fui visto nessa vida. O senhor não imagina o que já fizeram comigo. Você não imagina o que eu já passei. Você não imagina o jeito que eu já fui afrontado. Pastor, você não sabe o que os meus filhos fazem comigo. Você não sabe o que o meu cônjuge faz comigo. Você não sabe o jeito que o meu pai me tratou durante a minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe. E o que Ele tem para te dizer hoje é: não retenha o perdão. Perdoe. Perdoe. Não começou bem, mas pode terminar bem. Pode terminar bem. Aquilo que era vergonha naquele dia para Noé, poderia ter terminado em honra se ele tivesse perdoado. O que começou como vergonha na sua vida, não vai terminar em vergonha. Porque nós vamos usar a ferramenta do perdão e Deus vai nos honrar por isso. Decida perdoar. Anjos te louvam.
Os anciãos se